Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste.
Hoje, nesse nosso encontro semanal, queremos refletir no texto de Romanos, capítulo 11, versículo 33, até o versículo 8 do capítulo 12. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, até o versículo 8 do capítulo 12. Lembramos que aqueles que quiserem incluir um pedido, um agradecimento para o momento de oração, podem colocar nos comentários desta publicação. Assim escreveu o apóstolo Paulo neste trecho da carta aos Romanos. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isto de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, este é o texto de hoje para esse momento devocional, esse momento da nossa reflexão nesta semana. Esse texto nós vamos dividir ele em duas partes, como ele também traz a divisão aqui nas nossas Bíblias. Primeira divisão, ela traz com um título, Louvor a Deus, e é muito importante nós olharmos estes primeiros versículos que nós lemos hoje, os versículos 33 a 36 do capítulo 11 de Romanos, como realmente a nossa vida sendo uma vida de louvor a Deus, por Ele ser Deus, por Ele ser aquele que criou este mundo, aquele que com amor veio redimir este mundo e aquele que age através da sua palavra para santificar e consolar. O Deus verdadeiro, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E as palavras dos versículos 34 e 35 são extremamente importantes para a nossa reflexão, para olharmos qual é o nosso relacionamento
relacionamento para com Deus. Várias perguntas aparecem aqui. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? E a resposta a todas essas perguntas é ninguém. Ninguém pode conhecer a mente de Deus. Deus se revela de uma maneira que nós podemos conhecê-lo de uma forma obscura ou meia imperfeita. Afinal, nós continuamos pecadores aqui neste mundo. Nós não podemos dar de maneira nenhuma conselhos para Deus como agir, porque a nossa vontade é uma vontade imperfeita e pecadora, mas a vontade de Deus é perfeita. E ainda, dar alguma coisa para Deus para receber algo em troca, também não podemos fazer. Engana-se quem pensa que pode comprar favores de Deus com suas ofertas ou suas boas obras. Nós ofertamos, nós vivemos com boas obras para responder ao amor de Deus demonstrado em nossa vida através de Cristo Jesus. Em outras palavras, porque nós temos fé em Jesus. Confiamos nele como nosso único e suficiente Salvador. Os planos de Deus, a vontade de Deus, não nos cabe, não deve ser a nossa preocupação última de querer entender tudo isso. O que nós devemos fazer é viver o chamado que Deus nos deu. Vivermos esta fé que Ele nos colocou, que Ele nos deu, que fez brotar em nosso coração através do batismo e da palavra anunciada, e fazer com que esta mensagem de salvação chegue a outros. O último versículo do capítulo 11 diz assim: pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Tudo foi criado por Deus, por intermédio de Deus e para Deus. Nós devemos entender isso. E a partir do momento que nós conseguimos entender e viver isto, a nossa vida toma outras proporções e outros rumos. Não vivemos mais uma vida egoísta. Não vivemos mais uma vida apenas querendo os nossos prazeres ou as nossas realizações. Olhamos este mundo maravilhoso criado por Deus e sabemos que ele pertence a Deus, não pertence a nós, seres humanos. Muito pelo contrário, o ser humano estragou a obra da criação divina quando caiu na tentação do diabo. E diariamente nós continuamos pecando. E assim, pecando, continuamos indo para longe de Deus. Mas graças a Deus, graças à sua misericórdia, Ele nos busca em Cristo Jesus. E ao nos buscar em Cristo Jesus, entramos na segunda parte do nosso texto. Entramos na parte em que nós temos uma resposta ao amor de Deus. E a Bíblia, na tradução da linguagem de hoje, traz este início do capítulo 12 com o seguinte título: A nova vida no serviço de Deus. E é importante esta expressão, nova vida, para entendermos o que significa a nossa vida apegada a Jesus. Ela é uma vida nova, não é uma vida com as mesmas coisas do passado. Não é uma vida egoísta. Não é uma vida pensando apenas em si mesmo, mas sim numa vida apegada na palavra de Deus. E o primeiro versículo do capítulo 12, ele traz a seguinte expressão: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Primeiro é apontado a grande misericórdia de Deus.
Semana passada nós já falamos sobre a misericórdia de Deus. E é maravilhoso conhecermos e crermos neste Deus misericordioso. Um Deus que resolve o maior problema do ser humano, a condenação eterna. Um Deus que se humana e morre na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar consigo mesmo. Um Deus que então, ele pede que nós sejamos um sacrifício vivo, ou a nossa adoração seja um sacrifício vivo. E sacrifício é abrir mão de algo importante. E este algo importante é os desejos pecaminosos. São os prazeres que muitas vezes querem nos levar para longe de Deus. Uma outra coisa extremamente importante quando nós olhamos esta expressão de sacrifício vivo é realmente nós matarmos o nosso egoísmo. Não queremos colocar os nossos interesses na frente dos interesses de Deus. E quando nós estamos falando de uma nova vida como servo de Deus, como filho de Deus, é uma vida em que nós devemos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e querer que o amor de Deus seja com elas. Querer com que o perdão que nós temos e desfrutamos da parte de Deus também esteja na vida delas. Nós temos que ser bem sinceros. Todos nós vamos errar. Todos nós cometemos pecados. E quando nós não vivemos o arrependimento, quando nós não reconhecemos estas nossas falhas e para onde elas nos levam, para a condenação eterna, nós vivemos uma vida de angústia. Nós vivemos uma vida sem a certeza de um Deus amoroso. Nós vivemos uma vida longe da misericórdia e do amor de Deus. Por isso, nós, muitas vezes, não devemos ficar apontando e crucificando as pessoas pelos seus erros. Mas temos que anunciar a mensagem de Cristo que pode transformar corações mortos e podres em corações perdoados, vivificados por Jesus. Ao olharmos os noticiários que surgem em nossos celulares, na televisão, computadores, jornais, nós vemos quantas coisas ruins, quantas atrocidades acontecem em nossa sociedade. E vemos o quanto todos os seres humanos precisam do amor e da ação de Deus. De maneira nenhuma estamos dizendo que tem que se passar a mão na cabeça das pessoas. Não, elas têm que serem confrontadas com o seu pecado e com a sua falta de fé. E crerem em Jesus. Ao crer em Jesus, há uma transformação de vida. Ao crer em Jesus, se muda os olhos, os projetos, as vontades. Vejam o que diz o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não quer dizer que nós vamos criar uma bolha, vamos nos ausentar do mundo e não vamos viver mais com as outras pessoas. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Não é essa a vontade de Deus. Mas Deus não quer que nós vivemos como as pessoas do mundo. Em outras palavras, como as pessoas que não creem em Deus. Como as pessoas que têm o egoísmo aflorando em sua vida. Como as pessoas que querem viver no pecado. Como as pessoas que tanto faz
obedecer ou não à lei. As pessoas que cometem crimes e não se arrependem. Deus não quer que nós vivamos assim. Deus quer fazer uma completa mudança na nossa mente e no nosso coração, para nós vivermos conforme a sua vontade. Viver conforme as suas orientações. Sermos sal da terra e luz do mundo. Mostrar esta palavra de amor para as pessoas que estão perdidas. Para as pessoas que necessitam ouvir do amor de Jesus. Que estão atribuladas por um erro, por um problema. Que estão atribuladas porque sofreram violência. Pessoas que precisam conhecer o amor perdoador de Jesus. E é um amor que transforma. É um amor que muda completamente a nossa vida. De não mais olharmos apenas para os nossos interesses, mas buscarmos os interesses de Deus. E o interesse de Deus é que todo ser humano seja salvo. Que todo ser humano creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a pessoa só pode crer em Jesus mediante a ação de Deus, né? Através do batismo, através da palavra anunciada. Ninguém acorda de um dia para o outro dizendo, hoje eu decidi crer em Deus. Não, Deus já agiu no coração dela. Através de uma palavra anunciada, de uma música que ela ouviu, enfim, dos meios que Deus escolheu, para que ela reconheça a sua carência e a necessidade de que precisa de um Salvador, de alguém que a tire da condenação eterna, assim como os cristãos o reconhecem, que eles são carentes, necessitados de Deus. No final do texto bíblico nos é falado que a igreja é comparada com um corpo. Assim como o nosso corpo tem vários membros e cada membro do corpo executa uma função, assim também é o corpo da igreja. Cada um dentro da igreja tem uma função, tem um dom, tem uma qualidade. E o apóstolo Paulo então nos orienta para que nós usemos os dons os quais Deus nos deu para o anúncio da sua palavra. É dito assim: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Se é o dom de ensinar, então nós usarmos os nossos dons, as nossas qualidades, para a proclamação da palavra de Deus. E isso é importante quando nós nos deparamos em situações corriqueiras do nosso dia a dia. Cada um de nós tem um círculo de amizades, tem um círculo de contatos, aos quais nós podemos testemunhar o amor de Jesus, vivendo uma vida cristã ao lado delas. Mas uma coisa é importante: de acordo com a fé que temos. Nós temos que viver a fé em Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que mostrar que nós não somos perfeitos, que nós erramos e nós carecemos, necessitamos do nosso Salvador. Não adianta nós, ao cometermos um erro, querermos fazer outras coisas boas para compensar o erro. Nós devemos praticar as coisas boas. E quando cometermos o erro, nós temos que nos arrepender do erro e não mais fazê-lo. É isto que Deus espera dos seus filhos. É isso que nós temos que anunciar neste mundo tão corrompido pelo pecado, destruído pelas coisas erradas, pela imoralidade.
nós anunciarmos a mensagem salvadora de Deus, vivendo a verdadeira fé. Não dizermos uma coisa e praticarmos outra. Nós temos que viver conforme a fé que nós proclamamos, que nós dizemos que temos. E o final, então, nos é dito assim: quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Muitos querem cobrar as autoridades para que elas façam tudo. Tem também uma autoridade. O pai tem uma autoridade, o professor tem outra, o vereador tem outra, os políticos têm outra, os médicos têm outra autoridade, e assim por diante. E todos têm que usar esta autoridade com todo cuidado, proclamando o amor de Deus. E quando nós ajudarmos, nós temos que ajudar com alegria. Não ajudarmos apenas por obrigação e nem ajudarmos para coletar favores para depois. Muito pelo contrário, nós temos que ajudar, somos ajudados por Deus. Portanto, queridos de Cristo Jesus, a palavra de Deus, ela nos orienta a louvarmos a Deus, pois Ele é o único e verdadeiro Deus que existe. Louvarmos a Deus por Ele nos proporcionar a salvação em Cristo Jesus, que tanto nós carecemos. E então, por termos esta salvação, vivermos esta transformação na vida, de pecadores condenados para crentes perdoados, salvos. E assim, com o dom que nós tivermos, com a qualidade que nós tivermos, nós podemos ajudar na proclamação da palavra de Deus aqui nesse mundo. Sempre lembrando que a nossa boca deve falar do que está cheio o nosso coração, e assim anunciarmos a verdadeira vida que tem aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para vivermos esta mensagem hoje e sempre. Amém. Muito bem, nós queremos neste momento falar com o nosso Deus em oração. Os pedidos que nós temos, nós queremos orar por Lucas Cardoso, que sofreu um acidente de moto, e ele vai fazer uma cirurgia de risco hoje à noite. Então queremos estar unidos aí com a família do Lucas, pedindo que Deus esteja a abençoá-lo, protegê-lo, guiando os médicos, pedindo que a vontade de Deus seja feita na vida dele. Também orarmos pela mãe da Gabriele Ramalho, que está com o Covid-19. Esses são os pedidos que nos chegaram aí para nós colocarmos em oração. Então vamos falar com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos por todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por tu seres um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que vem a nós para nos salvar, um Deus que em sua palavra nos revela o grande amor de Jesus. Obrigado, Senhor, também, porque tu nos dás o privilégio de proclamarmos esta palavra, de podermos anunciá-la, para que outras pessoas também conheçam o amor de Jesus. Querido Deus, portanto, pedimos, utiliza-nos com os nossos dons para que nós possamos alcançar mais corações, para que a tua palavra possa transformá-los. Utiliza-nos, Senhor, para que possamos ser proclamadores do teu amor em Cristo Jesus. Querido Deus, queremos orar por todos aqueles que estão em dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Ore, Senhor, por todos aqueles que estão com doenças, estão infectados pelo Covid-19, e de maneira especial queremos interceder pela mãe da Gabriele Ramalho. Esteja, Senhor, abençoando-a, protegendo, se for da tua vontade, restabelecendo-a.
Também oramos pelo Lucas Cardoso, que sofreu um acidente de moto e irá se submeter a uma cirurgia que tem um risco no dia de hoje. Pedimos, Senhor, que continues a proteger este jovem, continue, Senhor, a abençoá-lo. Pedimos que estejas a orientar médicos e toda a equipe médica para que tudo possa correr de uma forma boa. Pedimos, Senhor, sobretudo que a Tua vontade seja feita, Senhor, na vida dele. Também, Senhor, queremos orar por todos aqueles que estão atribulados, afligidos espiritualmente e mentalmente. Esteja, Senhor, a consolá-los com o Teu Espírito Santo, a apontar-lhes o caminho do perdão e da vida eterna em Jesus. Olhe, Senhor, nos abençoe. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim nos encaminhamos para o final deste momento devocional. Pedimos que aqueles que estão nos acompanhando, que possam curtir esta publicação, para nós sabermos aí o alcance destes nossos vídeos. Nesta semana nós também começamos a postar estes momentos da página da Congregação Evangélica Luterana Concórdia no YouTube, no meu canal particular, Julian Carlos Ditchell. Então vai estar lá no YouTube também os momentos devocionais e os cultos, também para poderem estarem aí compartilhando com outras pessoas. Se inscreva lá no meu canal do YouTube também para, ao postarmos as devoções e os cultos, também sejam notificados disso. Desejamos que Deus esteja a vos abençoar, estejam todos com a paz de Cristo. Vamos concluir este momento ouvindo a música Vida Missionária. Essa gente que não sabe